Sabe aquela sensação de que escolher uma carreira é um quebra-cabeça gigante, quase impossível de montar? Pois é, são tantas opções, tanta pressão, tanta incerteza. Fica a pergunta: como é que a gente acha o caminho certo? Bom, hoje a gente vai ver como a orientação vocacional pode ser tipo uma bússola, sabe? Aquela ajuda para apontar para o nosso futuro profissional. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E ela aparece em vários momentos da vida. Seja ali na hora de escolher a faculdade ou até mais tarde, quando bate aquela vontade de mudar tudo. A incerteza parece que anda sempre do nosso lado. E o mais curioso é que essa dor não é só de quem está procurando um emprego, não. Do outro lado, as empresas também estão, assim, desesperadas para encontrar o talento certo. Então vamos entender melhor esse problema. O que a gente está vendo no mercado de trabalho hoje é o que dá para chamar de o grande desencontro. É como se tivesse assim. De um lado, as empresas precisando de coisas bem específicas. Do outro, um monte de gente qualificada, disponível e no meio, um abismo que separa os dois. É isso mesmo, vira quase uma caça ao tesouro. As empresas estão lá procurando o profissional ideal, sabe? Aquela pessoa que tem as habilidades certinhas e que, pronto, se encaixa como uma luva na cultura da empresa. Só que, na vida real, o que elas mais encontram é um quebra-cabeça com as peças todas trocadas. Um desencontro de habilidades que, no fim das contas, não ajuda ninguém. E olha, o problema é tão sério que as empresas estão tendo que mudar a estratégia. Já não dá mais para contar só com o RH da casa. Elas estão indo atrás de consultores de fora, os famosos headhunters, os caça-talentos, só para ver se encontram a pessoa certa. Isso já mostra o tamanho do buraco, né? Ok, a gente entendeu o lado das empresas, mas e o nosso lado? Por que será que esse desencontro acontece tanto? A verdade é que a raiz do problema, muitas vezes, está num ciclo de decisões que a gente toma e que acaba ignorando a peça mais importante de todas nesse quebra-cabeça, a nossa aptidão natural. Fala a verdade, quem nunca viveu isso? A gente imagina uma profissão de um jeito, né? Cria toda uma fantasia na cabeça, mas aí quando se entra de verdade na área, a realidade do dia a dia vem com tudo, tipo um balde de água fria. A prática é bem mais difícil que a teoria, e aí a decepção bate forte. E aí que muita gente acaba caindo num ciclo que é frustrante e, vamos ser sinceros, bem caro. Pensa comigo, primeiro a pessoa faz uma faculdade. Segundo, ela vai para o mercado, dá de cara com a realidade e se decepciona. Aí, qual a primeira solução que vem na cabeça? Ah, vou fazer outra faculdade. E o que acontece? A pessoa entra em um loop, sabe? Vai colecionando diploma atrás de diploma, mas aquela satisfação profissional de verdade, essa nunca chega. O material que a gente está analisando traz uma analogia que é, olha, perfeita. Pensa só. Na hora de construir a própria casa, alguém em sã consciência contrataria o construtor mais barato só por ser barato? Claro que não. A gente quer o melhor, aquele que realmente sabe o que está fazendo. Então a pergunta que fica no ar é: por que na hora de construir a nossa própria carreira, que é a nossa casa profissional, a gente acaba sendo tão menos cuidadoso? E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. A solução de verdade não está em colecionar mais e mais diplomas. A chave é outra. É olhar para dentro, é descobrir qual é a nossa aptidão natural, aquilo que a gente já nasceu com uma predisposição para fazer muito, muito bem. A palavra mágica aqui é vocação. E olha, vocação não é algo que se aprende do zero numa sala de aula. É uma habilidade que já vem com a gente, sabe? Uma inclinação natural. E quando a gente consegue identificar e trabalhar essa vocação, tudo flui. A pessoa se destaca com muito mais facilidade e, claro, com muito mais satisfação. Essa ideia é muito poderosa, né? Pensar que todo ser humano já nasce com uma habilidade. O maior desafio da nossa vida, então, não é inventar um talento do nada, mas sim descobrir aquele que já está aí dentro. É só a gente olhar a história de grandes empreendedores, por exemplo. Muitos pularam de galho em galho, tentaram várias coisas até que, pá, encontraram aquele lugar onde a aptidão natural deles podia finalmente brilhar. Tá, mas se todo mundo tem essa habilidade, por que é tão difícil de achar? A resposta geralmente está no barulho que vem de fora. Sabe, aquela promessa de um diploma rapidinho, a impressão de que tal área é fácil de entrar, ou até a pressão da família para seguir uma carreira específica, tudo isso é ruído. E esse ruído acaba desviando a gente do nosso verdadeiro caminho. Mas, felizmente, existe uma ferramenta bem prática que ajuda a gente a baixar o volume desse barulho todo e olhar para dentro. É o teste vocacional. Pensa nele como um mapa das nossas próprias habilidades. E o processo é bem mais simples do que parece, viu? Geralmente começa com um questionário para entender os interesses, as tendências de cada um.
Depois, pode ter uma pré-avaliação, com testes que muitas vezes a gente até acha de graça na internet. E para fechar com chave de ouro, vem a conversa com um profissional, um psicólogo, que vai juntar tudo isso, interpretar os resultados e mostrar quais são as áreas de maior potencial. Agora, atenção, porque essa parte aqui é muito, mas muito importante. Um teste vocacional não é uma sentença. Ele não vai prender a pessoa numa caixinha e dizer você tem que fazer isso. De jeito nenhum. Ele é um guia, um mapa. Ele não dá uma ordem, ele dá direções. Ele aponta para as áreas onde existe um domínio natural e isso dá um parâmetro para fazer uma escolha de carreira muito mais inteligente, muito mais consciente. E aí a gente chega no grande objetivo de tudo isso, que é o quê? É alinhar quem se é com o que se faz. É criar essa conexão, essa sinergia poderosa entre a nossa vocação e a nossa carreira. Porque, a partir do momento que uma pessoa sabe onde estão as suas forças, escolher uma carreira deixa de ser um tiro no escuro, vira uma decisão estratégica. O foco muda para aquelas áreas onde a pessoa não vai ser só mais uma, mas onde ela pode realmente dominar, se destacar de verdade. O resultado é um sistema onde todo mundo sai ganhando. A pessoa encontra a realização e finalmente quebra aquele ciclo de frustração. A empresa, por sua vez, encontra aquele talento ideal que tanto procurava. E quando essas duas peças se encaixam e começam a girar em sintonia, o mercado inteiro se torna mais produtivo, mais eficiente. É bom para todo mundo. Então, fica aqui a reflexão final. Olhar para dentro, alinhar a carreira com a aptidão natural, não é só um truque para ter sucesso, não. É um caminho para ter uma vida com mais propósito. No fim das contas, a grande pergunta talvez não seja que carreira eu devo seguir, mas sim para qual carreira cada um de nós já nasceu preparado.